Graça e paz, irmãos e irmãs. Começo essa reflexão de hoje fazendo referência a duas frases que com certeza são conhecidas por todos nós. A primeira trata-se de uma composição de Dorival Caymmi que tem por nome Modinha para Gabriela. É dito o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Sempre Gabriela. Como a arte influencia a reflexão sobre a vida, muitas pessoas podem se valer dessa expressão retirada da composição de Dorival Caymmi para dizerem que, a exemplo da Gabriela, também nasceram assim, cresceram assim, são mesmo assim e serão sempre assim. E nessa indisposição para mudanças, irmãos e irmãs, muitas pessoas fecham as portas para mudanças que são possíveis e que são, acima de tudo, benéficas para elas próprias. Outra frase que me chama a atenção é uma que é extraída do ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Essa frase, muito mais que destacar a indisposição de uma determinada pessoa para mudanças possíveis e necessárias, ela quer enfatizar o julgamento prévio do outro em relação a essa pessoa, dizendo, em outras palavras, fulano não tem mais jeito. Eu já conheço essa história de outros tempos. Ele não muda. É como dizem por aí: pau que nasce torto, morre torto. Eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, nessa reflexão de hoje a respeito do conformismo. Conformismo que muitas vezes nasce em nós mesmos. E conformismos que muitas vezes pode nascer na percepção que o outro tem a respeito de nós. Às vezes sou eu quem digo não quero mudar, mesmo quando as mudanças se fazem necessárias. Às vezes são os outros que dizem ao meu respeito, a meu respeito, ele não muda nunca, ele não vai mudar. Há na Bíblia um personagem, dentre tantos, que, inconformado com a sua situação, mudou. E na mudança experimentou transformações significativas. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 46 até o 52 e tomarmos aqui conhecimento da história de Bartimeu. Diz assim o texto bíblico: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meu irmão e minha irmã, Jesus seguia ali o seu caminho.
por meio de Jericó, a intenção de Jesus era chegar até Jerusalém, local que seria o palco para a sua morte. Quando ele estava saindo, então, aqui da cidade de Jericó, o texto bíblico nos diz que havia um cego que estava à margem. Este cego, por certo, ouviu ali vários passos. E ele ouviu também alguém dizendo a respeito do personagem central que estava no meio daquela multidão, Jesus de Nazaré. O texto nos diz que ele passou imediatamente a gritar, como que extraindo de si a sua maior potência vocal para dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. É essa postura intransigente, incômoda de Bartimeu, irmão e irmã, que me inspira a falar a respeito da cura para o conformismo que se percebe nessa relação do cego com Jesus. Em Cristo, irmãos e irmãs, em Cristo, a cura para o conformismo. Em Cristo, a cura para o conformismo. Tanto para aquele conformismo que nós nos impomos, apesar de serem prejudiciais para nós mesmos, quanto para aqueles outros que os outros nos impõem. A primeira questão que me chama a atenção, olhando para o texto bíblico, e que serve de aprendizagem para todos nós, é que, apesar do seu nome, Bartimeu se tornou um inconformado pela fé. Apesar do nome, Bartimeu se tornou um inconformado por causa da sua fé. O texto bíblico não nos diz claramente se ele nasceu cego. Possivelmente não. Se em decorrência de uma enfermidade ele ficou cego. Ou se ele foi cegado por alguém. Alguns historiadores vão dizer que essa terceira hipótese é a mais provável. Que ele tenha sido levado à condição de cego por causa da violência do Império Romano contra ele. Mas, de fato, nada sabemos, de concreto, nada sabemos a respeito do que levou Bartimeu àquela condição. Mas cego, irmãos e irmãs, excluído da vida social, ele estava então no lugar que competia a ele estar, para a sociedade, obviamente, à beira do caminho. À beira do caminho, na mendicância, sem participação da vida social e sob o estigma que a sua condição lhe atribuía. Bartimeu, ele era considerado pelas demais pessoas, um amaldiçoado por Deus por causa da sua condição. Para sermos mais exatos, ele era considerado impuro. Impuro. Aliás, irmãos e irmãs, o significado do seu nome aponta para isso. Bar, que quer dizer filho, e Timeu, que quer dizer impuro. Filho da impureza. Como filho da impureza, no olhar da sociedade, ele ocupava o lugar certo, o lugar da margem, o marginal, mas inconformado pelo conformismo imposto pela sociedade, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E no seu grito intransigente e incômodo, irmãos e irmãs, Bartimeu tinha condição que a ele era relegada pela sociedade. Filho da impureza. Mas também tinha a condição de Jesus, da essência, da verdade a respeito de Jesus. Filho de Davi. Diferentemente de tantos que enxergavam,
Bartimeu era o cego que via pela fé a essência de Jesus, daquele que estava ali passando diante de si, com as multidões e com os seus discípulos. Uma fé tamanha, irmãos e irmãs, que estava diante daquele sobre o qual os profetas haviam falado, que ele foi invadido pelo inconformismo que o fez gritar até ser ouvido no seu grito. A multidão, conformada com a condição do cego, não foi suficiente para abafar o som da sua voz, até que diante de Jesus, o filho de Timeu, junto com o filho de Davi, frente a Jesus, ele pôde então pedir pela recuperação da sua vista. Diante de Jesus, irmãos e irmãs, aquele homem pôde, pela fé, abandonar o conformismo e ser iluminado para uma nova perspectiva de vida. Uma nova compreensão de vida. Irmãos e irmãs, somos também tantas e tantas vezes dominados pelo conformismo. Tantas vezes conformados em relação a nós mesmos, mesmo quando poderíamos mudar para experimentarmos uma vida diferente, uma vida cheia de sentido. Muitos são conformados, por exemplo, com o seu próprio mau humor. Muitos são conformados com as suas várias formas de vícios e desses vícios não querem se libertar. Muitos são conformados com as relações intrafamiliares que estão prejudicadas, que estão, irmãos e irmãs, feridas. Muitos são os conformados, irmãos e irmãs, com as conformidades que nos impomos e com aquelas que os outros nos impõem. Por outro lado, muitos são conformados, irmãos e irmãs, com as conformidades impostas na sociedade que nos cerca. Muitos são conformados com os valores que regem o nosso tempo. Muitos são conformados com a morte, com a violência, com o preconceito, com a fome, com a imoralidade, com a tragédia humana na sua totalidade. O apóstolo Paulo sabe que em Jesus há cura para o conformismo e é por isso mesmo que ele nos convida a não nos conformarmos com o nosso século, pelo contrário, transformando a nossa mente de tal maneira que possamos, irmãos e irmãs, experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse sentido, diante das transformações necessárias, diante das mudanças necessárias em nós e no mundo, que possamos então nos achegar a Jesus inconformados e com a potência da nossa voz também gritarmos: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que a exemplo de Bartimeu sejamos inconformados pela fé que brota diante daquele que é o Rei, o ungido de Deus, que pode e que quer fazer novas todas as coisas, em mim, em você e no mundo que nós habitamos. A segunda questão que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que Bartimeu mostrou-se um inconformado em constante transformação. Quando ele foi chamado por Jesus, o texto nos diz que Bartimeu lançou de si a sua capa, levantou-se rapidamente e foi ter com Jesus. Na visão de muitos biblistas, este lançar a capa tem o sentido também de abandonar aquela velha forma de vida, forma de existência, para abraçar uma nova forma de vida que se apresentava diante de Jesus. Por isso, após a sua cura, Bartimeu recusou
a despedida de Jesus, e o texto nos diz que ele se colocou a caminho junto a Jesus. De maneira geral, irmãos e irmãs, as nossas Bíblias, para essa passagem que estamos aqui meditando, trazem o seguinte título: Jesus cura o cego Bartimeu, ou então, a cura do cego em Jericó. Eu não sei qual é a sua versão bíblica aí, mas dê uma olhada. Por certo, o título para essa passagem será estes que eu aqui mencionei, ou parecidos com este. Mas interessante dizer aqui para você, irmão e irmã, que há uma Bíblia, a Bíblia da edição pastoral, que é uma Bíblia de estudo, que ela traz um título diferente. No título consta o seguinte: o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo. Por que será que os editores dessa Bíblia optaram por esse título? É compreensível, irmãos e irmãs, esse título que a Bíblia da edição pastoral propõe, porque Bartimeu foi o discípulo que, mesmo sem enxergar, viu em Jesus o filho de Davi, ou ungido de Deus. Por sua fé, Bartimeu recebeu o chamado de Jesus. Recebeu de Jesus não apenas a visão, mas também a iluminação para uma nova forma de vida. Vida essa que deveria ser experimentada a caminho com Jesus, para que transformações muito mais significativas pudessem acontecer em sua vida, inconformada com aquela realidade, com aquela situação. Ser discípulo de Jesus, irmãos e irmãs, é isto. É viver pela fé, é viver iluminado por Jesus e é viver, sobretudo, a caminho com Jesus. A caminho com Jesus. No caminho com Jesus, Bartimeu, bem como os outros discípulos, iriam para Jerusalém, onde eles iriam também testemunhar a morte de Jesus, a morte do Mestre. Morte que foi uma expressão do inconformismo de Deus para com a realidade e a condição humana. Inconformismo de Deus que se entregou para salvar o ser humano e para germinar no interior de cada um de nós, seus filhos e filhas, discípulos e discípulas, o inconformismo diante de tudo que gera morte, inconformismo diante do pecado. Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. E seguir Jesus estrada fora, irmãos e irmãs, é dispor-se a atualizar as palavras do profeta. Todo vale será aplanado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Seguir Jesus pelo caminho, seguir Jesus estrada fora, é dispor-se para contínuas transformações dos caminhos que muitas vezes precisam ser aplanados no interior do nosso ser, e tantas outras vezes no mundo em que nós habitamos, tão conformado com o status das coisas. Em Cristo, irmãos e irmãs, em Cristo, a cura para o conformismo. A pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: eu preciso, você precisa, nós precisamos sermos curados de que tipo de conformismo? Como eu me dirijo aqui a um público geral, uma vez que o nosso culto é transmitido pela internet, mas de forma específica a IPI do Parque IP, eu quero terminar essa reflexão com uma história muito interessante. Há alguns anos, fala-se sobre a incrível história do ipê amarelo, que era um poste que virou árvore. O ipê teria florescido novamente
mesmo depois de ter sido cerrado e transformado em poste de luz. Parece história inventada, né? Mas acredite, não é. É real e aconteceu em Porto Velho, Rondônia. Algumas décadas atrás, a companhia de energia daquela cidade ainda usava postes feitos de madeiras nativas daquela região. E este famoso poste veio de um ipê amarelo, abundante lá naquela região. E depois de fincado no chão e servir por vários meses como poste de luz, criou raízes, florescendo novamente para o espanto de todos. Algum tempo depois, a Secretaria do Meio Ambiente daquela cidade solicitou a mudança da fiação elétrica para um poste de concreto, que foi colocado ao lado para poupar aquela árvore. O poste de luz florido virou atração turística na cidade e tem a sua floração no mês de julho. O fato aconteceu há mais de 20 anos. O curioso poste árvore sempre recebeu um grande número de visitantes, fazendo a alegria dos turistas. Irmãos e irmãs, que árvore inconformada, não é mesmo? Queriam fazer dela um poste, mas ela nasceu para ser árvore. Tantas coisas querem fazer de nós, mas nós nascemos para sermos humanos, a imagem e semelhança de Jesus. Bartimeus e Bartiméias somos nós. Portanto, querido irmão e irmã, não nos conformemos, nos transformemos para que por meio de nossas vidas, o nome de Deus, o nosso Deus, possa ser exaltado, possa ser glorificado. Amém.